Meu antenado, minha antenada, seja bem-vindo ao The Antenado. E a gente vai comentar hoje o porquê a Globo está com uma crise de audiência enorme que eles não querem admitir que estão passando. Já foram 2 capítulos de Um Lugar ao Sol ao ar. E, claro, tem muita coisa que a gente precisa falar só sobre a novela, e isso vai ser um vídeo específico só sobre essa novela. Mas o que a gente vai falar hoje é por que a Globo tá com uma crise de audiência enorme, que eles ainda não admitem, mas logo vão ter que admitir, porque tá feia a coisa, né? A Globo provavelmente em 2020 não contava com uma pandemia. A Globo tem uma estrutura de programação muito fechada, ela tem uma estrutura de programação muito definida, desenhada, algo que vem desde os anos 70, lá da TV Excelsior, que já fazia esse tipo de programação bem desenhada, definida, com horários certinho, tudinho. É algo que vem desde aquela época. E a programação da Globo vem se mantendo na mesma linha desde então. É muito difícil a gente assistir alguma coisa na Globo que esteja completamente diferente daquilo que a gente já está acostumado. É muito difícil você ligar na Globo e ver que não está passando a novela, por exemplo. A Globo, em 50 anos que está no ar, acostumou o público dela a seguir essa mesma linha de programação, essa mesma linha de horários, sem poder alterá-los ou se dar ao luxo de alterá-los. Não era por qualquer motivo que eles modificavam a programação deles. E isso foi criando um padrão nas pessoas. Então, assim, muita gente sabia que horas determinado programa passava por causa da programação da Globo. No interior, era algo bastante comum você saber que horas era apenas por causa de determinado programa da Globo. Você sabia que horas era porque determinado programa da Globo começava no horário certinho. Até que chegou 2020 e uma pandemia que ninguém imaginava que ia acontecer. A gente viu coisas que a gente jamais pensava em toda a história que a gente viveu recente que pudesse acontecer. E é claro, mais do que claro, isso ia se refletir na principal emissora do Brasil. O forte da Globo é entretenimento. Mesmo que eles tenham um jornalismo bom, um jornalismo que seja capaz de sustentar grandes coberturas, de ficar horas e horas no ar, né, como a gente viu nesse acidente da Marília Mendonça, o forte da Globo sempre foi o entretenimento. A Globo sempre foi aquela emissora que colocava entretenimento o dia inteiro. E na pandemia, isso se tornou um problema. As únicas produções que tinham capacidade de continuar produzindo eram justamente as produções de jornalismo. Então, as produções de entretenimento tiveram que parar. A gente não viu praticamente programas inéditos naquele momento. Agora, a gente está vendo as consequências de tanta reprise. A gente está vendo as consequências de quase 2 anos das pessoas completamente dispersas. A pandemia fez basicamente isso. Ela dispersou as pessoas da televisão. A gente parou de assistir televisão porque a gente sabia que não tinha mais nada inédito para assistir ali. A pandemia mostrou que a gente tinha outras opções de entretenimento, que a gente podia assistir outras coisas que iam além da televisão. Não por acaso, serviços de streaming como o Netflix, como o Amazon Prime, cresceram bastante nesse período. Isso sem falar, claro, aqui o próprio YouTube também. Foi por causa desse crescimento todo que uma grande parte da audiência começou a se dispersar bastante. Não é algo que saiu da Globo e foi assistir a Record. Que a Record não teve crescimento nenhum de audiência depois que Um Lugar ao Sol estreou. Mas a Globo teve uma queda enorme de audiência. Um Lugar ao Sol
Estreou com 25 pontos. 25 pontos, muito pouco. E depois baixou ainda mais. Ontem, no capítulo de terça-feira, essa novela deu 23 pontos, 2 pontos a menos. E na Record não se alterou absolutamente nada. Quem ganhou um ou outro ponto ali foi o SBT, que de fato teve um crescimentozinho ali. Inclusive eu acho que o SBT errou em não ter colocado a novela mexicana Se Nos Deixam. Podia não ter sido um grande sucesso, mas teria sim conseguido captar esse público. Agora é interessante notar do porquê que a Globo foi a mais afetada com toda essa crise. Primeiro, porque a Globo se recusa, até hoje, a alterar a programação dela. Poucas foram as vezes que eles pararam, que eles simplesmente cancelaram a programação e ficaram com uma cobertura de jornalismo por horas e horas. Foi no caso, por exemplo, da sexta-feira, quando aconteceu o acidente da Marília Mendonça e eles cancelaram a exibição de O Clone, cancelaram a exibição de Malhação, ficaram ali transmitindo isso. No sábado a mesma coisa, quando eles cancelaram a transmissão do Caldeirão, ficaram só com o cortejo do corpo da Marília Mendonça. Então, foram poucas as vezes que eles fizeram isso. A audiência dispersou porque se descobriu que existem outras maneiras de você acessar televisão, que não precisa ser exclusivamente a TV aberta, e isso está se mostrando uma pedra no sapato deles. E vai cada vez mais piorar, porque as pessoas estão descobrindo que elas podem se entreter com outros programas que não aqueles que a Globo sempre colocou na televisão, como se fosse um modelo de perfeição. As pessoas estão descobrindo isso. As pessoas tiveram 1 ano, quase 2, para encontrarem uma maneira de se divertirem que fosse além daquilo que a televisão colocava, que fosse além das reprises. As reprises, o excesso de reprises que a Globo colocou nesse momento, estão cobrando o preço delas agora. Especialmente o Império. Posso fazer um vídeo inteiro aqui, posso ficar o dia inteiro dando vários argumentos do porquê que Império foi a pior escolha que eles podiam ter feito. Existiam novelas que podiam segurar a audiência. Império não segurou, Império derrubou. Mesmo que Império fosse, ainda na época da exibição deles, o programa de maior audiência do Brasil, Império foi um fracasso na reprise. Em 2014 já não tinha sido um grande sucesso. Você imagina agora na reprise de 2021 como uma novela que envelheceu mal. Deviam ter colocado Amor à Vida. Amor à Vida é um dramalhão completo, cheio das reviravoltas e as características do Valci Carrasco, que ele sabe segurar muito bem a audiência. E, pelo que eles mesmos têm divulgado, por causa das transmissões de futebol, Um Lugar ao Sol também não deve ter um começo fácil e não deve se consolidar como sucesso. Parece que há uma sabotagem deles mesmos por causa dessa novela. O resultado é esse aí. Capaz até de perder dos últimos capítulos de Gênesis lá da Record. Se isso acontecer, claro, a gente vai contar para vocês aqui nesse canal. E dado toda essa explicação, agora você entendeu o porquê a Globo está passando por uma crise de audiência enorme, em que eles davam 30 no horário nobre, hoje estão dando 20. E se duvidar, eles podem chegar a dar até menos do que isso. E quando acontecer, a gente vem aqui nesse canal e vai contar para vocês e colocar um sonoro "Eu avisei". A todos vocês que estão se inscrevendo aqui no nosso canal, muito obrigado. Muito obrigado por você clicar nesse botão vermelho aí embaixo, por você deixar o seu like, porque isso ajuda muito, mas muito mesmo a gente a continuar produzindo conteúdo, a gente a continuar pesquisando, trazendo mais conteúdo para vocês. Tem coisas que a gente precisa sim mudar aqui no canal, tem coisas que a gente precisa ter mais agilidade, eu sei disso. E estou começando a providenciar essas mudanças. E, claro, se você quiser ajudar a gente a pagar as contas e a continuar mantendo isso aqui tudo funcionando,
Aí embaixo ó, você vai achar o link da nossa loja oficial, onde cada compra que você faz, a gente recebe uma comissão que ajuda a manter tudo isso aqui funcionando. Eu vou deixar aí do lado outros 2 vídeos em que você pode clicar e continuar aqui no nosso canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!